Olá, galera irada, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Hoje a aula é super bacana, é sobre a transposição do Rio São Francisco. Se você aprender aqui no final da aula, você entender tudo, dá aquele joinha para mim e aproveita e se inscreve no canal aí e também marca os seus amigos que precisam estudar. Transposição do Rio São Francisco. Quem é esse Rio São Francisco? O Rio São Francisco, ele é um dos principais rios do Brasil. Se eu fosse falar dos rios genuínos, ou seja, que está apenas no território nacional, o Rio São Francisco é o maior. O Rio São Francisco é o maior rio genuíno do Brasil. Quando eu falo de bacia hidrográfica, bacia hidrográfica é um conjunto de rios. Aí a maior bacia genuína do Brasil é a Tocantins-Araguaia. Mas o Rio São Francisco, ele é muito importante. Ele é tão importante que ele já foi denominado e conhecido como o Rio da Integração Nacional, por ligar o sudeste do Brasil ao nordeste brasileiro. Grandes trechos deles são utilizados para navegação. Eram mais utilizados no passado, só que devido ao assoreamento, alguns problemas, aí também um avanço de outros transportes, diminuiu um pouquinho o volume de carga, dessa bacia hidrográfica. Bom, então o Rio São Francisco, ele nasce lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Ele passa pelo sertão brasileiro, pelo Agreste, desaguando lá no nordeste do Brasil, entre o estado de Alagoas e Sergipe. Por passar numa área seca, ele é conhecido como o Nilo brasileiro. Sim, o rio Nilo também, ele nasce e passa pelo Saara, para desaguar ali pelo Egito ali, beleza? Então, é um rio que passa por uma parte seca e não seca, igual o Rio São Francisco. Passa por uma parte seca e ele não vai secar, ou seja, ele é um rio perene. Além de Nilo brasileiro, o Rio da Integração Nacional, ele é conhecido como o Velho Chico. A necessidade de transpor é o que, Marcelo? É a falta d'água. Essa região do clima semiárido do Brasil, do sertão nordestino, é a única área do Brasil que chove menos de 1000 milímetros. A chuva ali é de 250 a 750, ou seja, a população sofre com a falta d'água. Então vem a ideia de transpor a água do São Francisco. Aqui está o perfil do Nordeste, zona da mata, agreste e sertão. Não chove, devido a vários fatores, e o principal está relacionado ao relevo, Planalto Nordestino e o Planalto da Borborema, que impedem a passagem da umidade, dando aqui uma baixa pluviosidade. Pensa comigo, se os rios brasileiros são formados, de um modo geral, pela chuva, quase todos, menos a bacia amazônica, que tem um regime misto, derrete a geleira dos Andes e a chuva, que a gente chama de regime misto. Todos os demais são pela chuva. E aí você que é irado, tá ligado? Aluna irada e aluno irado já pensou. Óbvio, Marcelo, aqui nós temos momento de seca, de estiagem, o rio que é formado pela chuva, o rio vai secar. Oh, yes! Então, essas bacias que estão no Nordeste, elas não são bacias perenes, elas são bacias intermitentes, ou seja, temporárias, ou seja, elas secam. Seca, a população sofre. Então, qual é o projeto? Transpor a água para abastecer essa população no período da estiagem, no período da seca. As bacias brasileiras, de modo geral, são formadas pela chuva, como chove bem no Brasil, são perenes, os rios são de planalto, vão para o mar, a gente chama de exorreico, e tem a foz num braço só, estuário. Essa é geral. A bacia secundária do Nordeste, que está aqui, ela é quase igual, ela só não é perene, ela é intermitente, ela seca. E aí, então, o São Francisco é uma saída, é uma solução. E por que o São Francisco não seca, Marcelo? Porque ele nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, onde tem boa média pluviométrica, e aí então ele é perene. Deu para entender a lógica? A população sofre, vamos transpor. Marcelo, esse projeto aí é recente? Galera, não. Esse projeto é um projeto antigo, sim. Se eu falar para você que desde a época de Dom Pedro, eles queriam transpor, tinha um projeto de transpor, é verdade isso, Só que o projeto nos anos 2000, ele ganha força e aí começa, fazendo vários trechos de obra, está sendo ainda feita, Então
vários já foram entregues, então já está acontecendo a transposição do Rio São Francisco. Começou nos anos 2000 e até recentemente aí o presidente Jair Bolsonaro também acabou inaugurando alguns trechos. Então a gente sabe que a transposição ela está acontecendo. Então, Marcelo, o que é a transposição? São dois eixos, tá? Dois eixos, o eixo norte, que tem aproximadamente 400 quilômetros, um pouquinho mais, e o eixo leste, aproximadamente 220 quilômetros. Eles vão bombear água, né? Como é um relevo ali que vai ter acidentado por áreas de planalto, depressão também, ele vai ser ali, né, bombeando água e vão formando ali alguns açudes e outros rios que vão recebendo até chegar lá na bacia secundária do Nordeste. Aqui 400, aqui 220 quilômetros. Aqui, principalmente para a área do Sertão e aqui para a área do Agreste brasileiro. Tranquilo? Então, é um projeto que já vem acontecendo. O que cabe você entender, tá? Que você tem que pensar é os aspectos positivos e negativos dessa obra. Tem coisa positiva e também tem coisa que não é tão boa. Primeiro é o acesso à água. Se na região chove de 250 a 750 milímetros, a população não tem acesso à água o ano inteiro. E as chuvas são concentradas no verão. Então, o acesso à água é muito positivo. A população sofre com a falta d'água. Um outro fator positivo, claro que é uma segurança hídrica, né? Então tem uma segurança hídrica, tá vindo a água, eu estou desviando ali, né? Ou transpondo, é o correto falar, a água, e aí a gente vai acabar abastecendo. Por que não é correto? Eles não vão desviar o rio, eles vão pegar a água e bombear parte da água, em média aí 63 metros cúbicos, depende do momento do ano, depende da região, eles vão desviar essa água e levar para esses outros rios, como motores, não vão pegar o rio e vão desviar o rio, tá? Isso é bem importante também. Mas é comum as pessoas falar que vão desviar a água, mas só que o correto, só para você falar, é transpor. Segurança hídrica vai melhorar a economia, vai melhorar a economia da galera, vou botar água lá, vou conseguir desenvolver a agropecuária, né? Agricultura e a pecuária, vou conseguir movimentar a cidade também, então isso é positivo. Nós temos menos doenças, também um aspecto muito positivo, um acesso à água limpa, uma água potável, então isso é super positivo. Então nós temos vários aspectos positivos, principalmente quando eu falo do acesso à água, menos doença, agropecuária, o alimento à população, né, a população que vive da agricultura de subsistência com a água, tendo esse acesso, é super positivo. E aí negativo, Marcelo? Bom, de cara, afetar a energia. A Bacia do São Francisco nós temos algumas usinas em destaque para Paulo Afonso, Sobradinho, ali naquela região. Então já fala-se, né, da diminuição do volume da água do São Francisco por vários fatores, como por exemplo desmatamento lá na região de Minas Gerais, né? E também nós temos ali no seu trajeto também desmatamento, que vai caindo terra e assoreando. Então nós temos esse fator que influencia o ciclo, né, da água. Então tudo isso está comprometendo a geração de energia. Um outro fator, a navegação. Também, como eu falei, antigamente grandes trechos eram utilizados para navegação. Hoje são, mas com mais dificuldade, também em menor proporção. Então isso também é negativo. Nós temos um fator histórico também que é negativo. Como assim, Marcelo? A obra vai passar por cidades e aí temos ali apontado como em algumas áreas a obra passando, ela vai comprometer todo aquele aspecto histórico da cidade. Também vai gerar uma especulação imobiliária. Então aquela terra vai valorizar, a pessoa que não consegue ter muito dinheiro, aquela próxima à região da água vai se valorizar, valorizando a região. Então a especulação imobiliária também é apontado como um aspecto negativo. Nós temos o rio secar, né? Que o rio vai secar, é um grande rio, mas o volume da água pode ser afetado. Isso são tudo pode, tá, galera? Um outro detalhe, esse aqui já está acontecendo. A água da foz mais salobra. Como nós estamos transpondo a água que chegava aqui na foz do rio, lá entre Sergipe e Alagoas, já tem estudos e pesquisas mostrando que aqui na foz, aonde a população tinha acesso a uma água de alta qualidade, agora como está sendo transposto aqui, né,
parte da água, está diminuindo o volume de água da foz, então a água do mar está entrando, deixando aquela água mais salobra. Sim, esse é um aspecto negativo. E, obviamente, a biodiversidade. A galera tem que estar, Marcelo, mais água é bom para as plantinhas. Galera, não. Clima semiárido. Aquelas plantas são adaptadas a menos água, né? Muita água vai prejudicar. Então, se você já teve um cactus, você encheu de água, o cactus, né? Ele é muita água, ele é uma planta adaptada àquele clima seco. Então, eu vou também prejudicar essa biodiversidade. Então, isso tudo é muito interessante para você saber. Para fechar a aula e ver se você aqui entendeu, vou fazer aqui uma música na capela que eu fiz para ajudar você a memorizar. Então, é assim. Não é sobre ter acesso à água, vamos refletir. É sobre saber que a transposição vai interferir. É sobre saber da falta da água lá do sertão. E os rios temporários seco afetando a população. É saber que esse rio é perene, na Serra da Canastra tem a sua formação. Vendo o problema, desviando a sua água pode ser a melhor solução. No eixo norte 400 quilômetros vão existir, bombeando água para 4 rios e 2 açudes. É a melhoria da agricultura lá do sertão, diminuindo a fome e também a emigração. O acesso à água seguro reduz as doenças, que bom fosse fácil assim. Por isso eu prefiro pensar que deixar as pessoas sofrendo sem água ali. No eixo leste 200 quilômetros vão se formar. Além do sertão, a água no agreste vai complementar. Também os problemas da obra devemos saber muito mais. Vamos ter a perda do patrimônio de nossos ancestrais, afetar a geração de energia, deixando a água da foz mais salubre, isso sim. Especulação da terra, parceiro, afetar as espécies de vida que vivem ali. Se foi maneiro, se foi irado, mete aquele like aí, debulha aqui o like, marca aquele seu amigo que precisa estudar de uma forma irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.